Entenda o que está por trás da venda de John para o Zenit. Informação importante por Evangelista, Figueiredo e Paulinho. Afinal, Palmeiras desistiu ou não de Almada? E a chegada de John Aras? Fala família Palmeiras 90+, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Senta o dedo no like, hype esse vídeo para me fortalecer. Vamos entender o que está acontecendo por trás dessa situação do John, né? Que foi vendido pelo Bragantino para o Zenit e rendeu aproximadamente 27 milhões de reais aos cofres do Palmeiras. Mas antes eu quero te falar de quem faz com que esse canal continue existindo. A CVREC é uma plataforma de gestão de recrutamento e seleção para vagas operacionais. A plataforma envia a sua vaga para centenas de grupos de empregos e um robô colhe as candidaturas pelo WhatsApp. Depois é só triar e falar com os candidatos. Dessa forma, você que tem um bar, um restaurante ou um estabelecimento comercial consegue se preocupar única e exclusivamente com o teu negócio, teu objetivo e deixa que a CVREC te ajuda na contratação. E se você está procurando emprego, cadastre o seu currículo na CVREC, www.cvrec.com.br, que é de graça, e de repente você inicia 2026 num novo ambiente de trabalho. Vamos lá. Gente, John é um jogador que interessa muito aos clubes europeus, porque ele é um atleta que consegue fazer aquelas funções de marcação e jogar, né? O europeu ele leva muito isso em consideração, sobretudo aqueles atletas que têm condição de fazer a posição, né, de uma caixa a outra, da caixa defensiva à caixa ofensiva. Isso para eles é muito valorizado. O futebol na Europa é muito rápido, né? Por conta disso, alguns jogadores, como por exemplo um Paulo Henrique Ganso, um Rafael Veiga, um Scarpa, não conseguem performar, né? Além de tudo isso, John é jovem e tem um vigor físico diferenciado. John chegando no Zenit e rendendo essa grana pro Palmeiras, mas aí fica uma pergunta. O Palmeiras poderia ter aproveitado melhor o garoto? Por que ele não deu certo no Palmeiras? Eu quero ouvir a sua opinião, tá? Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários, porque é muito importante de verdade. Quero entender como é que você pensa o futebol. Prosseguindo o nosso giro de notícias, temos informação importante aqui a respeito de Figueiredo, a respeito de Evangelista e Paulinho. Tá? Figueiredo e Evangelista já estão fazendo a transição com bola, ou seja, nós acertamos a notícia que passamos para vocês, né? Sobretudo com relação à condição física dos atletas, que se já não está no melhor nível possível, pelo menos eles estão amadurecendo, se recuperando rápido e muito próximos de voltar a campo. A expectativa se mantém, tá? Segunda quinzena de fevereiro teremos os dois jogadores disponíveis para voltar a participar de um jogo ou outro, lembrando que o Brasileirão esse ano começa mais cedo e a gente vai precisar do maior número de jogadores disponíveis possível. Ambos trazem características de pegada de marcação, transição ofensiva, são bons passadores e, sobretudo, têm condição de jogar os dois, tá? Com o Marlon Freitas. Então a gente pode esperar um Palmeiras mais forte agora em fevereiro, mas é claro, tá faltando contratação e a gente já vai chegar lá. A respeito do Paulinho, a informação que nós trouxemos aqui para vocês é que na segunda quinzena de fevereiro o Paulinho também participaria dessa transição, que é muito importante para o jogador, né? Voltar a jogar, voltar a sentir a pressão, a vibração da torcida, enfim. Mas ao que tudo indica, o Paulinho só estará vivendo esse momento em março, tá? Então nós estamos fazendo essa errata porque embora ele tenha progredido bem na recuperação, ainda falta um pouco para que ele esteja 100%. O Palmeiras não quer correr o risco de colocar o cara para jogar e ele se lesionar rápido e já era, né? Todo o planejamento foi por água abaixo. Eu sei, tem muita gente, principalmente que vem aqui no canal, falar que o investimento que o Palmeiras fez no Paulinho não valeu a pena. Gente, calma, tá? No Mundial a gente pode ter um pouquinho, assim, um tostão ali, né? Um pedacinho do que o Paulinho pode agregar ao Palmeiras. É um jogador que é pronto, tá? Ele tá preparado para vestir a camisa do Palmeiras e eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai dar muito resultado. A gente tem que ter paciência. Eu sei, ninguém escolhe sofrer uma lesão como a que ele sofreu, tá? Então assim, tenhamos paciência. Paulinho logo vestirá a camisa do Palmeiras e eu tenho certeza absoluta, ele não foi escolhido para receber a 10 à toa, tá? Confiem e deem uma oportunidade, vamos dar uma oportunidade, porque eu tenho certeza que com o tempo o Paulinho vai mostrar o porquê que ele foi contratado, tá? É nisso que eu acredito e eu tô passando essa informação para vocês.
Agora falando a respeito do Thiago Almada, ó, saíram notícias na imprensa de que o Palmeiras ainda não desistiu da contratação do Almada. Embora a gente saiba que ele mesmo já falou abertamente que não vai sair do Atlético de Madrid e ele fez inclusive gol no final de semana, tá? Gente, vamos lá. Existe um limiar muito fino, né? Uma distância muito próxima ali do que é realidade e do que é expectativa, tá? O Palmeiras tem a expectativa de apresentar um projeto sólido para o argentino e tentar contratar. Mas, gente, vamos ser sinceros e honestos, difícil demais. Eu acho que a diretoria precisa dar o próximo passo. E aí eu fiquei pensando, é uma estratégia de negociação quando você mostra uma mão querendo, na verdade, conquistar a outra. Você sabe o que isso quer dizer? O Palmeiras talvez esteja jogando essa situação no ventilador aí do Almada, dizendo que o Palmeiras ainda está focado em tentar trazer para tirar o foco dos principais jogadores, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que o Palmeiras está utilizando desse recurso até para que os focos, o canhão da imprensa seja direcionado para o Almada, enquanto as tratativas estão sendo outras. Com o Danilo foi assim. Ah, o Palmeiras quer o Gerson, o Palmeiras quer não sei quem, mas tava conversando com o Danilo do Botafogo. Ninguém sabia. Tá? Então eu acho que é isso que está acontecendo. Eu não acho que o Almada virá para o Palmeiras, infelizmente. Queria muito ver o jogador com a camisa do Verdão. Agregaria demais. E daqui a pouco a gente vai para a mesa tática e eu vou te explicar a minha opinião a respeito disso. Mas ao que tudo indica, a Almada não vem. Henrique e o Danilo e o Nino e o John Arias. John Arias está próximo, esse sim, tá? De acertar com o Palmeiras. Mas em que sentido? As tratativas, ao que tudo indica, tá? Segundo todas as fontes que a gente está vendo aí na imprensa, né? Sobretudo os setoristas Marcelo Liana, Diego Firmino, Palmeiras e John Arias já tem um ok, já tem um acordo para acontecer. Agora, o Palmeiras ainda não fechou a contratação do jogador junto ao Wolverhampton. E é aí que mora o perigo. Lentos e escolhendo mal. Acho que essa é a melhor definição que a gente pode ter com relação à possibilidade de negociações do Palmeiras. O Palmeiras está demorando demais. E tá ficando exatamente a mesma situação que aconteceu na janela passada. O Palmeiras está abrindo a possibilidade negativa de ficar com refugos no mercado. Aqueles jogadores que, sabe, ninguém quer. Ah, não veio o Danilo. Ah, não veio o Gerson. Ah, não veio o Marcel Ruiz. Então vamos contratar o Denilson do Cuiabá. Pode dar certo? Pode. Mas toda vez que a gente se questiona a respeito da contratação e se pergunta se pode dar certo, a gente está falando de uma aposta. Pois é, o Palmeiras tem apostas na base, então não vale a pena gastar dinheiro em aposta. É para contratar jogador que faça sentido para a operação atual do Palmeiras. Apostas não fazem, tá? Não é o momento para isso. O Palmeiras está devolvendo agora o Facundo Torres, vendendo o Facundo Torres a 50 milhões e gastou 70. A única palavra que eu conheço para esse déficit financeiro é prejuízo, tá? Vamos lá. Prosseguindo aqui então, com o John Arias um pouco mais próximo do Palmeiras, a gente tem ainda a situação do Nino, que é o zagueiro que o Palmeiras escolheu. O Palmeiras não deve negociar o lateral Giai, tá? Tava sendo sondado no Napoli e no Milan, né? Vai segurar até junho, onde entende que pode fazer uma negociação, uma venda mais agressiva, tá? Eu acho que é até uma estratégia inteligente. Eu não acho que o Giai vai se tornar o jogador que a gente precisa, tá? E eu espero que o Kelvin realmente acorde e consiga fazer boas partidas, assim como ele fez contra o São Paulo, o que não quer dizer que eu aprovo, tá, o futebol que o Kelvin tá apresentando no momento. Acho que ele tem muito a evoluir. Beleza? Agora, com relação a todo esse cenário, o Palmeiras ele tá montando um bom time do ponto de vista de estrutura, né? Então, com a chegada do Marlon Freitas, a gente ganha muito. E eu quero te apresentar esse time na mesa tática e eu quero a sua opinião. Então aqui nós montamos um Palmeiras como basicamente nós vimos nas últimas partidas, né? Ou pelo menos na última partida contra o São Paulo. Carlos Miguel, Bruno Fux, Gustavo Gomes, Kelvin na direita, Piquerez na esquerda. E aí o Piquerez tem que ficar ligeiro, porque o Arthur pode ganhar a posição de titular a qualquer momento, tá? Andréas Pereira, aquele famoso camisa 8/10, né? Porque ele avança, ele afunda entre linhas e é onde ele joga melhor entre linhas, tá? Marlon Freitas, que flutua como um camisa 5, basicamente. E aí na frente a gente tem o Alan na direita e o Ramon Sosa na esquerda. Aqui eu tô colocando o Vitor Roque e o Flaco Lopes, mas contra o São Paulo a gente jogou sem o Vitor Roque e com o Maurício fazendo essa função de meia atacante, tá? Eu quero uma opinião de vocês sincera. Encontramos nosso time? Esse é o time titular, o melhor que o Palmeiras tem a oferecer?
Eu particularmente gostaria de ver mais o Arthur em campo. Acho que ele entrou muito bem contra o Mirassol, fez uma partida de excelente nível, né? O Larsson e o Pacheco, eles correm por fora aqui na posição de camisa 5, né? E aí a gente pode entender um time também diferente aqui. Não dá pro Flaco e pro Vitor Roque jogarem todas as partidas. E aí a gente fazia aquele questionamento, né? Se o Vitor Roque não jogar, quem vai jogar? Eu acho que eu entendi o que o Abel tá fazendo. Na falta de um reserva à altura pro Vitor Roque, o que o Palmeiras vai fazer é mudar o esquema tático, tá? Entrando basicamente numa formação 4-2-3-1, aonde o Maurício faz essa função de meia, tá? Mas é um meia diferente. Ele é um meia que ocupa a área, ele pisa na área, ele ocupa esse espaço para fazer uma espécie de segundo atacante. E o Andréas Pereira vem jogar entre linhas. Então o desenho tático do Palmeiras, muitas vezes que a gente tem observado, fica assim, ó. Com o Marlon Freitas fazendo essa camisa 5, né? Com a qualidade de passe que ele tem, que pra mim é absurda. Um cara que participa de uma partida num clássico, tá? Onde ele é apertado o jogo inteiro e não erra um passe. Veja, gente, a gente tá falando de um jogador, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, me entenda o que eu tô querendo dizer. Com números similares ao Kroos do Real Madrid. Tá? Eu sei, o Kroos estava jogando na Espanha contra times de alto gabarito, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu quero dizer é do número. Você dar 50, 30 passes na partida e não errar nenhum é assustador, é assombroso, tá? Então aqui a gente pode elogiar a diretoria do Palmeiras, elogiar o scout que pegou essa oportunidade no ar, elogiar o Anderson Barros e a Leila Pereira que fizeram a contratação, o investimento e principalmente o jogador. Agora, olha que interessante, né? A gente inicia a partida com essa formação num 4-2-3-1. Os dois volantes aqui, né? O Sousa na direita, o Alan na esquerda, espaçando as linhas aqui, né? As laterais, né? E o Flaco Lopes de camisa 9. Só que no decorrer do jogo, o Maurício ocupa essa faixa, o Andréas essa e o Marlon fecha a linha, tá? Olha como a gente ataca com 5 homens, gente. É um time que atacaria fácil com 5 jogadores, né? O Piquerez e o Kelvin, nessa oportunidade, eles não precisam subir, tá? A lateralidade fica por conta dos dois pontas e o Andréas Pereira, pra mim, o principal jogador entre linhas que o Palmeiras tem hoje, tá bom? Com a nossa dupla de ataque. Falta, né? Falta. Pra mim, ó, falta esse cara aqui. Quando o John Arias chegar, a gente vai ganhar muito. Mas mais do que isso, né? Se você parar pra pensar, o Palmeiras vai poder fazer um esquema tático diferente só com a própria volta do Evangelista, né? Lucas Evangelista retornando, libera o Andréas para fazer essa função, né? E aí o Maurício vai sentar no banco. Mas a gente tem um time, olha a diferença, tá? Aqui eu tenho o Evangelista com pegada, marcação, finalização, velocidade. Eu tenho o Marlon Freitas com passe, noção, liderança. Eu tenho o Andréas entre linhas 100% do tempo. Imagina você ter o Andréas Pereira 100% do tempo jogando entre as linhas de marcação, encontrando passe, encontrando diagonal. Mas Henrique, e quando o Vitor Roque estiver disponível? Aí o Sousa descansa um pouquinho, né? E aí a gente aproveita o nosso atacante Vitor Roque, que pra mim é o melhor do Brasil, tá? Em atuação no Brasil é o melhor. Mantenho o Andréas entre linhas, mantenho o Alan lateralizado e se for preciso, o Evangelista ocupa a ponta esquerda. Inclusive, ele pode dar até espaço pro Larsson ou pro Pacheco. Agora, se o Arias está disponível nessa ponta esquerda, a gente cria um time ainda mais ofensivo, ainda mais agressivo e ainda mais competente. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês essa reflexão para que vocês comecem a entender também e me digam a opinião de vocês, né? Faz sentido pro Palmeiras fazer esse movimento com a base que tem sido feito e não aproveitar os garotos? A gente viu muito isso com São Paulo, Corinthians, né? Times que formaram jogadores que hoje têm um altíssimo gabarito na Europa, mas que não conseguem resolver. Não conseguem resolver com os times que os revelaram, né? Então você vê, tem jogador do São Paulo que nem pisou no gramado como profissional e já tá negociado com o Shakhtar, já tá negociado com o Zenit. Não faz sentido, né? O Palmeiras tá indo na contramão, tem segurado os seus talentos, mas precisa dar minutos em campo para que eles joguem, para que eles se desenvolvam e para que daí sim as coisas flutuem melhor. Quero saber a opinião de vocês e quero aproveitar esse minuto final aqui para agradecer vocês, tá?
Muito obrigado pelo carinho de sempre, o canal não para de crescer, cada comentário, cada curtida, velho, conta muito pra gente, tá? Ajuda demais a gente a conseguir continuar com esse trabalho que não é fácil. Como vocês sabem, a gente mantém uma jornada dupla aí com a CLT e o negócio não é tão simples quanto parece, tá? Então eu agradeço a você por cada comentário, cada crítica construtiva, né? E saiba de uma coisa, né? Aqueles comentários com tons de xingamento, cara, isso aí não vai ficar no canal. A gente vai cortar, nem perde seu tempo, tá? Aquela galera que tá aqui sempre fortalecendo, um abraço do fundo do meu coração e obrigado, tá? O canal não para de crescer e eu devo isso a vocês. A torcida palmeirense abraçou o projeto e daqui em diante eu tenho certeza que é só sucesso. Muito obrigado pelo carinho de sempre e lembrem-se, o Palmeiras é um time gigante e o futuro é verde. Avante palestra, fiquem com Deus.